Nesta aula, pessoal, vamos trabalhar com desigualdade, também conhecido como inequações. São operações que vocês vão efetuar cuja solução representa intervalos, ou seja, conjunto de valores, está entendendo? E nós temos vários exemplos aqui de o que seja uma inequação. Por exemplo, primeiro aqui você tem f de x mais g de x, ele tem que ser maior do que uma constante a, ok? Isso aqui é um exemplo de uma inequação. Da mesma forma que você tem o f de x dividido por g de x, ou seja, duas funções, onde ela é menor ou igual a uma constante b. Beleza? Ou eu posso também trabalhar como f de x vezes g de x é maior do que um h de x mais uma constante mais b, né? Ok? Então você tem vários tipos de operações com funções. É interessante, pessoal, você sempre comparar todas as suas inequações que vocês forem resolver com zero. Então toda essa operação que estiver ou do lado esquerdo, do lado direito, você vai ter que jogar ela para o outro lado de forma que você tenha uma relação com o zero. Por quê? Porque tudo que é maior que zero, ele é positivo. E tudo que é menor que zero, ele é negativo. E fica mais fácil. Tem gente que faz inequações de forma bem rápida aqui, pensando que é uma equação, e não é. E vocês vão ver que quando você toma esse procedimento, vocês conseguem errar uma coisa que passa a ser bem simples, né? Ó. Então, como nós sabemos a questão de quando essa função ela é positiva, de quando essa função ela é negativa, fica mais fácil da gente resolver inequações. Por exemplo, nós vamos trabalhar, pessoal, sempre com equações bem simples. Primeiras equações que a gente vai ter são equações lineares, né? Ó. E o zero das equações lineares são bastante interessantes. Então, quando você tem uma função linear, é bem fácil você determinar o zero dessa função. Então, se eu colocar um sistema de eixo x, eu vou determinar, por exemplo, a função f de x igual a x menos a. Ó, já fica bem fácil você determinar que o zero dessa função vai ser o valor de a, porque quando eu substituo o x por a, vai ficar a menos a zero. Então, o a é o zero dessa função. Beleza? Então, eu sei que essa função vai cortar o eixo do x no valor de a. E percebam também que uma função linear, esse coeficiente que está do lado de x, nós chamamos de coeficiente angular. E neste caso aqui, ó, note que ele é positivo. Como ele é positivo, nós temos uma função crescente. Ou seja, a partir do momento que eu vou aumentando o valor de x, eu vou também aumentando o valor de y. Perceba que quando o x é a, eu obtenho o quê? Zero. Quando o x passa a ser 2a, o meu y passa a ser o quê? 2a menos a. Então, eu vou aumentando o valor de a e vou aumentando também o valor de y. Então, essa função é uma função crescente e isso é determinado pelo coeficiente angular. Então, pessoal, perceba que quando eu pego um valor maior que a, eu vou obter um valor o quê, pessoal, para isso? Positivo. Quando eu pego um valor menor que a, eu vou pegar um valor que negativo. Então, lá no segundo grau, vocês aprenderam que aqui vai ser o mesmo sinal de a e aqui vai ser o sinal contrário de a. Beleza? Então, aqui eu vou ter valores negativos, porque a minha reta, ó, vou atrás de um valor da reta, ó, então achei que vou pegar o y negativo. E aqui eu vou ter os valores o quê? Positivos, né? Ó, porque se eu pegar qualquer valor aqui, vou na função, ó, da reta da função e vou pegar um valor de y positivo que vai ficar aqui em cima. Beleza? Da mesma forma, se eu pegar uma função, por exemplo, f de x igual a b menos x, vocês já percebem que essa função vai ter como zero o valor b. Tá entendendo? Então, se eu colocar aqui um eixo x, então o zero dessa função vai ser o que? B, porque quando eu substituo aqui o b, ó, o x por b, vai zerar. Então, eu vou ter aqui o valor de b. Mas percebam que o coeficiente angular
dessa função, que é a tangente, é negativo. Então, ela é o que, pessoal? Decrescente. Então, a partir do momento que eu aumento o valor de x, eu tenho uma diminuição do valor de y. Por exemplo, quando eu substituo x igual a b, vai dar zero. Quando eu coloco x igual a 2b, ou seja, b menos 2b, vai ficar menos b. Então, note que eu vou aumentando o valor de x e vai diminuindo o valor de y. Então, essa função aqui, ó, ela é o que? Decrescente. Então, valores maiores que b, eu vou ter valores o que, ó? Negativo. Tá vendo, ó? Por isso que a gente diz sinal contrário do mesmo sinal de A, né, que é o coeficiente angular, e sinal contrário do coeficiente angular. Ou seja, isso aqui vai ser valores positivos. Então, para uma função linear, é muito fácil você determinar. Quando eu estou trabalhando com funções quadráticas, pessoal, eu tenho três situações que eu vou obter. Por exemplo, a função y igual a x ao quadrado, ok? Percebam que essa aqui é uma função quadrática e nós vamos determinar os zeros dessa função. Sendo que quando eu determino os zeros dessa função, eu tenho três situações bem distintas, né? Ó, primeira coisa, vamos trabalhar com o delta maior que zero. Ou seja, o que é que acontece quando a gente determina o delta de uma função quadrática e ele é maior que o zero? Ou seja, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Então, neste caso aqui, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Sendo que, como se tratando de uma função quadrática, eu vou ter a parábola, não. Se eu admitir aqui um sistema de eixo x, essa parábola, ela vai ter a concavidade para cima. Então, ela vai cortar em dois pontos, por exemplo, A e B, ok? Quando você olha para essa parábola, o que é que você vai ter? Você vai ter o coeficiente, né, ó, que está multiplicado pelo x ao quadrado, obrigatoriamente ele tem que ser o quê, pessoal? Positivo. Então, se eu tiver um coeficiente aqui, c, esse c, obrigatoriamente, ele tem que ser maior que zero. Beleza? Então, vamos lá, ó. Se eu tiver um coeficiente c negativo, né, ó, igual a cx ao quadrado, para essa mesma situação onde eu vou ter uma parábola com o zero em A e o zero em B, eu vou ter a concavidade dela para baixo, ok? Então perceba, pessoal, que nesse caso ocorre o inverso, né? Ó, então o C aqui é menor que zero. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, se eu for fazer análise da onde eu vou ter valores positivos, da onde eu vou ter valores negativos em relação à função, perceba que se eu pegar um valor aqui, ó, de A, eu vou ter valores o quê, ó, positivos, porque eu vou atrás do gráfico e vou perceber que você vai ter um y positivo. Nesses valores intermediários, eu vou descer, ó, e vou pegar y o quê? Negativo, né, ó. Então, aqui eu vou ter o que? Valores de B volta a ser positivos, né? Ó, então, vai que positivo. Perceba que no caso, onde você tem o C, que é o coeficiente que está multiplicando, eu até usei esses termos errados, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com AX ao quadrado mais BX mais C, não, pessoal. Isso aqui são valores que eu estou colocando somente para explicar. Isso aqui são os zeros dessa função, que é uma qualquer, né? Então, neste caso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho C maior que zero, que é esse C que está multiplicando x ao quadrado, eu vou ter uma inversão dos sinais, ó. Eu vou ter valores negativos, né, ó, menores que A, valores entre A e B, ou seja, A menor que x e menor que B, eu vou ter valores do que, ó, positivo, ok? E aqui eu vou ter valores negativos. Então você tem inversão, né? Ó. Por isso que a gente usa lá no segundo grau mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. Esse A já é o termo que está multiplicando o x ao quadrado, né? Não. Nós vamos ter também, essa aqui a gente vai fazer bastante exercício, vocês vão verificar que é muito fácil, né? Ó. Nós também temos a situação quando o delta é igual a zero, ok? Quando o delta for igual a zero, o que acontece? Nós vamos ter
duas raízes reais iguais, né? Ó, então eu vou ter essa situação aqui, ó. Então eu vou ter uma parábola que vem, ela tangencia o eixo x, né? Ó, e tangencia exatamente aonde? No zero dessa função, beleza? Então, para esse caso, quando você tem a função y igual, vou colocar aqui um w x ao quadrado mais alguma coisa, este valor vai ser o mesmo valor de a, ou seja, tudo aqui vai ser o que, ó, positivo. Nesse caso aqui o w, né, ó, positivo, ó. Porque o meu w que está colado com x ao quadrado, ele é positivo. Então aqui vai ser tudo o mesmo valor dele. E quando você tem, no outro caso, eu tenho o eixo x, o w negativo, você vai ter tangenciando o eixo x exatamente no zero da função. E perceba que isso aqui vai ser todo ele negativo, ou seja, esse caso aqui eu tenho um w maior que zero, nesse caso aqui eu tenho um w menor que zero, que é o termo que está multiplicando por x ao quadrado. Beleza? E a última situação, nós temos um delta menor que zero. O delta menor que zero, o que é que significa dizer? Que eu não tenho raízes reais, mas sim raízes complexas para essa função do segundo grau, beleza? Então eu vou ter duas situações aqui, ó. A parábola ela não corta o eixo de x, tanto com concavidade para cima, como a parábola não corta o eixo x com a concavidade para baixo, né? Ó. Então, se essa função for uma função y igual a w vezes x ao quadrado, então só colocando os termos que está junto do x ao quadrado. Nesse caso, eu vou ter valores do que, ó, positivos, beleza? E neste caso, eu vou ter valores negativos. Esse caso para w maior que zero e esse caso para w menor que zero. Beleza? A única coisa que nós temos que ter cuidado é com relação a questão do determinante, né? Do determinante não, do denominador, se por acaso tiver uma função tipo divisão. Ou seja, além de eu me preocupar com essa questão, eu tenho que me preocupar que esse g de x jamais ele pode ser igual a zero. Beleza? Porque quando ele é igual a zero, você tem um denominador que é zero, você tem uma indefinição matemática, né? Que no curso de cálculo que a gente está iniciando, vocês vão ter uma noção bem interessante com relação à tendência de um denominador de uma fração, ele tender a zero, beleza? Isso vai tender ao infinito, né? Ó, e pode também tender ao número, depende de que análise vocês vão trabalhar. Por isso que antes da gente começar o cálculo, nós vamos ter uma aulazinha de limites, porque aí vocês têm essa noção. Ok, pessoal? Aqui eu dei uma explanada, né, com relação às equações bem simples. Primeiro a linear, depois as quadráticas, mas nós vamos trabalhar também com bastante exercício sobre desigualdade, né, que vai ser na próxima aula. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula.